Seguimos então com a nossa programação, passamos agora para Inomotics, com a palestra Aumento de Produtividade e Eficiência Energética em Movimentação de Minério. Quem fará a apresentação é Leandro Gomes, gerente de vendas. Bem-vindo, Leandro. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Gomes. Eu sou responsável de vendas pela Inomotics. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para conversar um pouco sobre ganhos de eficiência e produtividade no transporte de minério, especialmente em transportadores de correia. Tá? Primeiro, eu queria explicar um pouco quem é a Inomotics. A Inomotics é uma empresa que surgiu com a junção de 3 unidades de negócio da Siemens. Então, a unidade de negócio eram motores elétricos de todos os portes, inversores de frequência de média tensão e soluções para mineração. Então, as 3 unidades foram fundidas e formou uma empresa. A gente fez um spin-off no ano passado e lançamos o nome Inomotics. Então, a gente nasceu no mercado já com toda essa experiência de Siemens e com 150 anos já de, não só de desenvolvimento de produto, mas de experiência no mercado. No Brasil, mais de 100 anos já estamos aqui no Brasil, inclusive com fábricas durante o mundo. Hoje, atualmente, temos uma fábrica de inversores de média tensão no Brasil, para atender tanto o mercado local quanto exportação. E a gente tem também aqui no Brasil o que a gente chama de fábrica de humanos, né? A gente desenvolve soluções digitais também, principalmente para mineração, também exportando, fica aqui em Minas Gerais, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando nessa área. Então, na prática, a Inomotics é uma empresa recente, mas que já vem com esses 150 anos de experiência. Hoje a gente tem participação em mais de 50 países, a gente fatura um pouco acima de 20 bilhões de reais, então é uma empresa já robusta, por mais que seja relativamente nova, e com extremo conhecimento muito em mineração. Bom, para falar um pouco do acionamento de transportadores de correia. A gente tem alguns tipos ou mais tecnologia e menos tecnologia para propulsão dos transportadores de correia. Vou começar aqui pelo mais simples, que a gente tem um motor, um acoplamento hidráulico para fazer a partida, né? Redutor para ajustar a velocidade e o tambor, que é quem dá a tração propriamente dita no transportador de correia. Esse é um sistema bem simples, não tem controle de velocidade, o transportador opera sempre na mesma velocidade, o que se gasta muito, se perde muito em eficiência energética, principalmente, e com controle do processo. Basicamente, não se tem controle do processo. O primeiro avanço tecnológico foi com a implementação de motores de anéis. Então, se coloca motor de anéis para fazer o ajuste da partida, ali, um controle de torque de partida, ainda sem ganho em mudança de velocidade, sem ganho de eficiência energética, e ainda sem um ganho tecnológico. O primeiro passo mais tecnológico é a implementação do inversor de frequência. Aí sim, a gente coloca um inversor de frequência, junto com o motor, continuando com o redutor e com o tambor. Neste caso, a gente já tem controle de velocidade. Então, aqui é o grande passo para se ter ganho de eficiência energética. Isso já é muito aplicado e difundido no mercado, né? O inversor de frequência começa a modular o motor e se regula a velocidade que o transportador de correia vai operar. Com isso, sim, a gente tem o ajuste fino da velocidade, a gente tem ganho direto de eficiência energética. Que a gente tem casos de ganho de 30%, 35% só com a implementação do inversor de frequência. Como eu comentei, isso está bem difundido, a maioria dos transportadores hoje que vocês implementam, acredito que já tenha o uso de inversor de frequência, seja em média tensão ou em baixa tensão. Qual é o grande ganho aqui? Qual é a mudança significativa e a barreira que a gente quer transpor? Não é necessário um conjunto de equipamentos para se fazer esse transporte, né? A gente poderia, ou pode, hoje implementa, um conjunto único. A gente unifica o motor com o tambor, então a gente tem um sistema unificado de motor e tambor, ainda com inversor de frequência, fazendo a modulação da velocidade do sistema. Então, neste conceito, a gente retira o redutor, retira acoplamento hidráulico, retira acoplamento elétrico e acoplamento mecânico. Basicamente, a gente tem um eixo unificando o motor com o tambor, que é quem dá a tração no transportador de correia. A gente sai de 12 rolamentos, para 2 rolamentos no sistema inteiro,
e basicamente nenhum acoplamento. Então o sistema é todo unificado, né? Isso a gente chama de propulsão integrada ou sistema gearless, sem redutores. Aqui tem algumas imagens deles. Nessa imagem, o sistema está sendo montado, né? Então a gente pode ver que tem basicamente 2 mancais, são 2 rolamentos. Esses 2 rolamentos eles sustentam todo o sistema, tanto do motor quanto do tambor. Este aqui é o tambor, né? Para quem não conhece ou não está acostumado, o tambor é quem dá a tração na correia em si. Então ele é um sistema todo integrado. Aqui é uma visão superior. Para manutenção, o conjunto do estator se movimenta, né? Que tem algumas pessoas trabalhando na ventilação. E acho que percebe-se que o sistema é um pouco maior. Por que ele é desse tamanho, né? A gente unifica potências. Então o que a gente faz, em vez de terem 3 acionamentos de uma correia, a gente unifica em um sistema só. Esse sistema tem uma potência um pouco maior, mas a gente tem diversas vantagens fazendo isso. Uma delas é no custo de implementação. Em vez de se fazer 3 sistemas de propulsão, ou 4 sistemas, a gente implementa em um único. Então a gente pode chegar aqui até 6 megawatts de potência individual de motor, até mais, mas numa base de 4 a 6 megawatts é o que a gente costuma implementar para o sistema de tração. Então, em vez de se fabricar ou ser necessário implementar 3, 4 acionamentos, a gente implementa um sistema único, né? Esse sistema, o motor é síncrono, é um sistema um pouco mais tecnológico e que tem menos perda. Então, por si só, ele já tem menos perda. A gente tira todas as perdas do redutor, a gente tira todas as perdas do acoplamento, mesmo sendo menores, e dos rolamentos, cada rolamento tem a sua perda. Então, o sistema completo, nessa configuração, a gente tem ganhos de 3 a 4 pontos percentuais de eficiência. Então, se a gente pensar numa esteira transportadora com 10 mega, todo o período de operação dela a gente tem 4% de ganho. Não 4% de ganho, 4 pontos percentuais de ganho, tá? Na vida útil de operação do transportador, tá? Aqui a gente tem uma redução drástica na quantidade de equipamentos, não só individual, mas também na quantidade de propulsores. Então, com a redução dos equipamentos, a gente reduz o risco de falha, né? Aumenta a MTBF e aumenta a confiabilidade. A gente fala aqui de confiabilidade superior a 99,5%. Tá? Acima, a gente chega até registrado 99,9% de confiabilidade. Para quem conhece moinho gearless, é um sistema muito similar. O que a gente fez foi aplicar a mesma tecnologia em transportadores de correia, né? A gente reduz muito o custo de manutenção, então a gente tira o redutor. O redutor é uma peça que tem uma manutenção mais... É mecânica, então tem uma manutenção um pouco mais apurada, tem riscos ambientais por conta de óleo, troca de óleo, contaminação de óleo, então isso deixa de existir, não tem mais esse risco. Menos rolamento, menos riscos de falha em rolamento e também essa manutenção. Os rolamentos são necessários de troca, dependendo do tamanho deles. Então tudo isso também sai do sistema. Menor área ocupada, então o impacto da implementação do transportador também é reduzido, porque a gente tem menos área ocupada com essa unificação de potências, né? Maior segurança, de forma geral, a gente tem menos peça rotativa e menos peças que as pessoas ou a equipe de manutenção tem que intervir. Fica um sistema muito mais fluido e sem esses riscos, né? E redução de peças sobressalentes. O sistema ele é extremamente robusto e simplificado. Então, a manutenção, a quantidade de peças que são necessárias manter-se em estoque é bastante reduzida. Como a gente fala de motores síncronos e de média tensão, a gente fala de expectativa de vida útil sem necessidade de rebobinação ou de alteração no motor, na casa de 30 anos, alguns casos 40 anos. Tá? Se a gente for comparar com um motor de menor porte, um motor que é muito aplicado na faixa de 1.000 cavalos, alguns casos de baixa tensão, a gente fala de vida útil na ordem de 15 anos, com uso de inversor de frequência, principalmente, né, 10 anos. Então, mesmo se a gente for pensar numa necessidade de troca ou de contínua observação do motor para ver alguma necessidade de intervenção, aqui o risco é muito menor e a vida do equipamento acaba sendo muito mais longa. Né? Aqui são fotos reais, tá, de casos que a gente implementou em transportadores de longa distância no Chile. Por mais que seja uma tecnologia diferente, não tão usual atualmente, a gente tem diversas aplicações em operação. A gente tem uma aplicação específica, foi quase que uma prova de conceito, da década de 80,
Então, em 1985, passou por um retrofit, ele foi atualizado, mas continua em operação, então a gente fala de 40 anos aí, quase de operação. Mas a maioria das aplicações elas são mais recentes, vem desde 2010, e a gente tem aplicações individuais de 3 mega por motor, mas é um conjunto deles, né, chegando até 8 motores ali num dos casos de 5.5 mega, e individualmente a gente oscila aí de 3 mega até 6 megawatts. O interessante desse sistema é que ele permite que a gente tenha soluções econômicas com transportador de correia com potências mais elevadas. É muito comum a gente restringir a potência do transportador por questão de implementação da carga, né? Ficaria muito caro você ter vários sistemas propulsores. Então, com essa unificação, a gente consegue ter correias transportadoras aí com 20 mega, sem grandes problemas e com pouco impacto até de construção, por conta desse acúmulo de propulsores, né? Hoje o minério, grande parte do trabalho de mina, dentro de uma mina, é o transporte de minério. Então, se a gente for considerar esse consumo energético no transporte, ele é um dos pontos críticos do custo total do minério, né? O que a gente busca sempre é, através de transpor barreiras e mudar conceitos, conseguir ganhos mais significativos. É muito fácil alterar um motor ou colocar um motor um pouco mais eficiente, trocar um inversor de frequência mais antigo para um inversor mais novo que desgaste menos o motor e, por consequências, tenha menos impacto de perda energética, aquecimento do motor. Mas esses ganhos são marginais. São ganhos que, por mais que no final dê uma conta positiva, continua sendo marginal. Mudanças mais drásticas, a gente passa para mudanças quase que disruptivas. Então, a gente não fala de ganhos marginais, a gente já está falando de ganhos de 4 pontos percentuais dentro da vida útil completa do transportador de correia. Isso que eu queria trazer para vocês, apresentar essas soluções. Como eu comentei, nós temos soluções não só de propulsão, os motores, os inversores fazem parte do nosso portfólio, mas também soluções digitais. Então, a gente tem soluções para análise e simulação de transportadores de correia. A gente tem sistemas remotos de análise e acompanhamento de vida útil, seja de inversor, de motor e também de transportadores de correia. A gente tem diversas soluções, não só para transporte, mas também para processamento de minério. Estou aberto, a gente está com um stand ali fora, fiquem à vontade para nos procurar. Essa é uma das nossas ações de divulgação da nova marca, da marca Inomotics. Então, obrigado pelos minutos e fiquem à vontade.